Às vezes podem ser coisas muito mais baseadas em comunicação, tipo revirar de olhos, cruzar os braços. A gente também tem estudos que mostram que são ataques baseados em comunicação, já que elas não engajam em um comportamento diretamente disruptivo, não tem como encontrar coisas pelas quais dá pra culpar ela. Eu não tava dando em cima do seu namorado, eu só tava passando por ele com o biquíni. Se seu namorado quer olhar, isso é problema dele. Qual o problema, gata? Você não tá se sentindo confiante? Você acha que não é bonito o suficiente pra manter ele por perto? É assim que eles fazem. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse é um dos vídeos mais importantes e também mais difíceis de palestra que eu já fiz. E a razão é muito simples. Se você olhar para a internet hoje em dia, você vai notar que a misoginia tá a milhão. Então eu tenho medo de que qualquer coisa que eu fale que possa dizer sobre o quão mulheres podem ser agressivas ou ruins, isso vai ser rapidamente levado como justificativa para mais misoginia. Mas não é o porquê estou fazendo esse vídeo. Na verdade, é algo que eu estou tentando muito evitar. Então, já agora no início, estou te dizendo que não é um vídeo sobre o porquê mulheres são ruins. Isso é um vídeo sobre o fato de que algumas mulheres são ruins. De que algumas mulheres fazem bullying, que algumas mulheres são agressivas e que algumas mulheres são até sociopatas. O problema no mundo atual é que se você está lidando com uma dessas mulheres, seja uma mãe, seja uma irmã, seja alguém na escola, essas mulheres podem ser incrivelmente agressivas e de maneiras muito sutis e indiretas. E essa agressão pode ser tão devastadora que pode resultar em morte. Quando a gente pensa sobre agressão de homens, a gente pensa em violência. Então, por exemplo, se você vê o número de homens que estão na prisão por assassinato, os números são bem altos. E homens podem ser violentos. Tem todo esse lance na internet sobre uma pergunta de se você tivesse que ficar sozinho na floresta com um homem ou um urso, qual você escolheria? E a maioria das mulheres escolheria o urso, porque os homens podem ser enganadores. Eu sei que muitos homens ficam chateados sobre isso, mas vamos lembrar que as mulheres têm as suas próprias experiências. O problema é que quando se trata de agressão física, nós temos salvaguardas bem posicionadas. Então não tô dizendo que é fácil assim evitar agressão física, mas você pode ir, por exemplo, para aulas de artes marciais para aprender a se defender fisicamente. Você pode até conseguir coisas como spray de pimenta. Se você está sendo violado fisicamente, há lugares para qual você pode ir. Você pode ir para o hospital, eles vão documentar seus machucados. Você pode ir para a polícia, não estou dizendo que eles fazem um trabalho incrível sempre, mas há sistemas bem posicionados para te proteger de agressão física. Há scanners em aeroportos para saber se alguém está com uma arma. O problema é que quando se trata de agressão feminina e bullying, não há salvaguardas. Tipo, o que você faz, o que você diz quando alguém está fazendo bullying com você, quando alguém está sendo agressivo de maneira indireta. Como você se defende? E o que a ciência diz em relação à agressão feminina mostra que a maioria das vítimas nem sentem que são vítimas. Elas nem sabem que elas estão sendo vítimas de uma forma de agressão. Antes de mais nada, alguns avisos prévios. Isso não é um vídeo só sobre bullying feminino. Apesar dessa ser a arma principal para o bullying feminino, e é por isso que a gente está caracterizando dessa forma, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês, só para ficar claro, é que homens podem ser agressivos indiretamente também, com certeza. E mulheres também podem ser diretamente agressivas. Isso é um vídeo sobre ensinar os princípios da agressão indireta para vocês. Então por que a gente fala sobre mulheres se a gente está falando sobre agressão direta? É porque francamente a maioria dos estudos fala sobre isso. É por essa mesma razão que quando a gente estuda sobre pessoas com personalidade antissocial ou com sociopatia, os estudos são geralmente focados em homens pela forma particular em que a sociopatia se manifesta neles. Se manifesta de uma forma mais agressiva e mais fácil de estudar. Então se a gente vai estudar sociopatia, a gente vai para lugares como prisão e estuda homens. Oi, eu sou o Gui. Você está assistindo uma versão extraoficial dublada dos vídeos do canal Health Gamer Didi. Meu objetivo é disponibilizar para todo o público brasileiro as informações, conselhos e mensagens que o psiquiatra e ex-monge Alok Noah, ou Dr. K, tem compilado pelo decorrer de sua carreira. Portanto, se você entende inglês, por favor assista ao vídeo original. Este vídeo foi publicado no canal oficial na data de... Link do canal oficial na descrição. Hoje nós vamos te ensinar o manual tático de como o bullying feminino se parece, quais são os seus padrões de agressão, como as mulheres sociopatas agem. Eu sei que são 3 coisas diferentes, mas a gente vai entrar em detalhes sobre elas. Então vamos falar um pouco sobre o bullying feminino e agressão. A primeira coisa é que é indireto, o que significa que não é sobre fazer algo, é sobre o evitar de fazer algo. Então é sobre ignorar, exclusão, deixar você pra fora. Às vezes podem ser coisas mais baseadas em comunicação, então coisas como revirar os olhos, cruzar os braços. Tem muitos estudos que mostram que são ataques bem baseados em comunicação e não é nem mesmo comunicação pra você.
São coisas como espalhar rumores negativos sobre você, seduzir o seu parceiro romântico, flertar com o seu parceiro. Isso são todas formas de agressão feminina. E outro problema importante aqui é que garotas que fazem isso geralmente não vão engajar em um comportamento diretamente disruptivo, o que é muito mais comum em homens ou meninos que fazem bullying. Então, já que elas não engajam em um comportamento diretamente disruptivo, não há algo pelo qual dá pra acusar elas. Então, por exemplo, se você vai até sua mini-amiga, e pede para que ela pare de dar em cima do seu namorado, o que ela vai dizer é tipo, eu não tava dando em cima do seu namorado, eu só tava passando por ele com um biquíni. Se ele quer olhar, isso é problema dele. Qual o problema? Você não tá se sentindo confiante, gata? Você acha que não é atraente o suficiente pra manter ele? É assim que elas fazem. Então o processo começa por algo chamado movendo pra zona cinza. Geralmente o que acontece é que a gente tem um círculo de pessoas que estão todas conectadas de alguma forma. E o primeiro passo para o bullying feminino é isolar, ostracizar. Então elas começam a engajar em diferentes atividades que movam você pra zona cinza. E isso é o que é devastador sobre isso. Dá pra sentir quando isso tá acontecendo. Mas é tão difícil culpar elas, porque será que você tá doida? Será que isso realmente tá acontecendo? Alguns estudos mostram que as vítimas de bullying feminino não estão nem cientes de que são vítimas. Elas são convencidas a se sentirem estúpidas ou culpadas, porque não há forma direta de agressão. Então ele começa te empurrando pra zona cinza. A segunda coisa importante sobre o bullying feminino é que é geralmente uma coisa muito grupal. Então a pessoa não vai fazer algo pra você. Ela vai dizer, ah, é o grupo que tá fazendo isso. Não sou eu, somos todos nós. E às vezes o que vai acontecer é que você não vai ter uma única pessoa fazendo bullying com você. Vai ser 2 ou 3 garotas no grupo de garotas que não gostam de você. E elas trabalham em sintonia. Então, já que uma delas não te convidou, sabe que seria muito engraçado se a gente não chamasse essa menina para nossas festas? Isso não seria hilário? Oh, meu Deus, isso é uma ideia muito boa de piada. E aí você não é chamada pra uma festa, você não é chamada pra outra festa. E a terceira garota talvez em algum momento fale, e será que a gente deveria convidar essa pessoa? E elas vão falar, ah, mas a gente tá se divertindo tanto, estamos aprofundando tanto nossos laços. Criam uma situação em que há difusão da responsabilidade. Não sou eu que estou fazendo bullying, é o grupo. Não é minha culpa que você não tá sendo chamada às nossas festas. Talvez você deveria trabalhar em ser uma convidada melhor? E depois que essa pessoa é levada pra zona cinza, eles vão comentar, vão tentar se defender. E isso é um termo que é de fato citado na literatura científica. Isso cria uma ação de retaliação por parte do grupo de bullying. Quando você pergunta, por que vocês não estão me chamando? O grupo de bullying responde, talvez porque você é desse jeito ou daquele jeito. A gente não fez nada de errado, tá tudo na sua cabeça. Então depois que te colocam no seu limite, você decide se defender, você decide criticar o comportamento dessas pessoas, acontece algo que é muito bem documentado na literatura, chamado de humilhação retaliatória. É um golpe. Você as critica e elas falam, ah não, não é minha culpa. Por que você tá sendo tão doida? Por que você não consegue ver a forma que eu tô sendo legal com você? Por que você não valoriza minha amizade? Por que o mundo tem que ser tão negativo pra você? Elas te culpam por atacar elas. É assim que funciona. Então, se a gente quer se defender desse ciclo, a gente precisa entender o que causa um bullying, o que torna o bullying seguro e também sequências de coisas sutis que a literatura mostra que você pode usar para se proteger e vamos compartilhar elas com vocês. Antes, deixa eu falar um pouco sobre a neurociência da agressão feminina. A primeira coisa a entender é que se você olha o porquê mulheres são menos excessivamente agressivas do que homens, as mulheres são muito mais sensíveis para a possibilidade de retaliação. Então, se você pergunta para homens o que faz eles atacarem ou não alguém, os homens estão ok com ser punidos de volta. Então, sabe aquela coisa bem clássica que a gente vê em seriados de TV e coisas do tipo? Um cara assim, tipo, com hematomas e um olho roxo, e você pergunta, tipo, nossa, você entrou em uma briga? A resposta deles é geralmente, ah, você deveria ver o outro cara. O outro cara ficou ainda pior. Homens são fundamentalmente mais confortáveis com dar dano e receber dano. Ser atacado de volta não é uma grande forma de dissuasão para a violência. Diante das consequências de suas agressões, homens, no geral, não ligam tanto. A razão número 1 pela qual mulheres não têm tantas chances de ser tão agressivas é que elas estão preocupadas com a consequência de suas ações, preocupadas com ser atacadas de volta. A gente até vê algumas versões disso no reino animal. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de animais e extrapola eles para comportamentos humanos, mas quando a gente olha para grupos de leões, certo? As fêmeas são as que fazem a caça, porque a coisa que você está atacando não vai lutar de volta. É sobre capturar, não brigar. Agora, quando há lutas que precisam ocorrer, tipo hienas invadindo o grupo de leões, é o macho que vai pra briga. E a gente vê versões disso no reino animal. E a neurociência diz que isso provavelmente está correto. Porque essa inibição de retaliação
é o que causa mulheres a não ser agressivas. E a gente sabe disso por causa de estudos sobre álcool. Mulheres são muito mais predispostas a ser fisicamente agressivas quando estão bêbadas, tal como homens, mas o mecanismo é diferente. Então, especificamente, o que o álcool faz é, quando a gente está bêbado, circuitos baseados em medo que avisam a gente, inibem comportamentos dizendo que se a gente atacar alguém, essa pessoa vai atacar de volta. Essa inibição fundamental para a agressão, o álcool desinibe a gente. Então, ele desinibe o nosso medo de consequências. Tem algo muito fascinante também. Ocitocina aumenta a agressão feminina. E aí você pode ficar tipo, calma aí um segundo, Dr. K. Eu achei que a ocitocina era um hormônio de ligação. Era o hormônio que causa a união entre uma mãe e uma criança. A ocitocina é o hormônio da ejeção do leite. Sabe, quando as mulheres estão amamentando, elas têm muita produção de leite nas mamas. Mas como é que as mamas sabem quando soltar o leite? É a ocitocina que causa a ejeção do leite. E aí você pode ficar tipo, calma aí, a ocitocina também é o hormônio do amor, que quando o casal tem sexo e depois ficam abraçados juntinhos, o cérebro dos dois forma ocitocina e isso cria uma união emocional. Um arquétipo que você deveria evitar a todo custo é o da mãe urso. Sempre que há um animal silvestre que tem filhotes, eles vão ser incrivelmente agressivos. E isso é absolutamente verdade. Então, se a gente tem uma criança, um bebê e uma mãe urso, ou uma mãe cachorro, ou um mãe gato, sempre que eles estão com os filhotes brincando ou filhotes por perto, elas vão ser incrivelmente agressivas. Então, quando uma mulher tem uma criança, o nível de ocitocina tá no telhado. E se você ameaçar o filhote, ela não liga para as consequências. Normalmente, mamíferos fêmeas, mulheres, são inibidas pela possibilidade de se machucar. Mas quando a ocitocina tá em jogo, isso muda. A agressividade materna aumenta. Isso é evolucionário. A gente tem que entender que, se queremos parar o bullying feminino, nós precisamos lembrar do maior inibidor da agressividade, que é o medo de consequências. Depois que você entende isso, o que a gente precisa focar não é em criticar o comportamento deles, mas em moldar e formar um ambiente em que haverá consequências. Então vamos falar um pouco sobre alguns gatilhos para o bullying feminino. E um deles é bem incomum. Um dos gatilhos para o bullying feminino é quando você faz uma nova amizade. Então agora mesmo você é parte de um círculo social, certo? Então você está nesse círculo e a pessoa que faz bullying com você também. Uma das coisas que vão ativar o bullying é quando você começa a sair desse círculo. Quando você cria uma rede que exclui ela começa a ter mais chances de ter uma resposta de bullying. Então, isso é meio que uma dinâmica social. Ela tá muito preocupada com o lugar dela no círculo social e sua hierarquia. Eu também já vi isso em meus pacientes quando mães. Eu tenho um relacionamento tão bom com minha filha. Minha filha e eu somos besties. E aí a filha começa a fazer amigos, começa a ir pra viagens. E só tive uma resposta estranha de bullying por parte da mãe. Em que a mãe tá tipo, eu não quero que você fique com eles, você nunca fica tempo comigo. Começa a fazer você se sentir culpada. Começa a reclamar para outros parentes. Ela tá fazendo os amigos errado. Começa a usar todas essas outras coisas em volta de você, em vez de te falar, ei, eu me sinto excluída da sua vida. Eu sinto que eu investi boa parte em você e você é minha fonte primária de suporte social. E agora, quando você faz amizades longe de mim, eu me sinto excluída. Mas não é isso que elas falam. Certo? Elas vão começar a juntar aliados. Fazer você se convencer de não ficar com eles. Esse namorado não é bom pra você. Por quê? Porque ele tá te ajudando a ficar independente. Foda-se isso. Essa é a razão pela qual eu compartilho isso com vocês. Porque é muito confuso pra algumas pessoas. Tipo, eu não entendo. Eu achei que éramos amigos. Por que essa pessoa, parece que essa pessoa tá me excluindo, parece que ela tá me insultando toda hora, dizendo coisas tipo, esse vestido, o que você acha do meu vestido? O que eu acho desse vestido? Eu acho que ele ficaria muito melhor em você se você perdesse peso. Falam merda assim. É insano. Tipo, eu não entendo o que eu fiz. Tem algo de errado? Eu fiz algo pra você ficar puta? Negação plausível? Não, claro que não. Por que você diria isso? Somos amigos. E amigos falam a verdade. E esse vestido tá uma bosta em você. Eu ouvi isso no meu consultório, fazendo psicoterapia. É insano. Então, tenha cuidado com algumas coisas que ativam eles. Um dos gatilhos é o medo de ostracisão, de exclusão, de fazer novas amizades, formar laços mais profundos com pessoas dentro do próprio grupo. Então, algumas outras estatísticas interessantes sobre agressão e bullying feminino. Tem um estereótipo de que mulheres que fazem bullying são atraentes. E isso provavelmente é verdade. Então, tipo, quando uma mulher é atraente, ela tem mais chance de engajar em bullying.
A coisa interessante sobre isso, que os filmes não contam pra gente, é que se você é uma mulher atraente, você também tem mais chance de sofrer bullying. Então você tem aproximadamente 35% mais chance de sofrer bullying se você é atraente. Vamos entender de novo o que tá acontecendo aqui. Quais são as táticas? Certo? Então se você é a pessoa mais bonita no grupo, algo que pode acontecer é algumas outras meninas do grupo podem sentir ciúmes de você. Tem muitas coisas sobre reprodução pela qual a gente vai falar sobre. Eu odeio ter que falar essas coisas. Mas é um pouco verdade. Certo, tem esse cenário muito interessante que se você é uma pessoa bonita, então por que você tem mais chance de ser vitimizada se você é uma mulher bonita? Não só por mulheres, mas também por homens. Porque isso aumenta a negação plausível. Ah, você é bonita? Então você tem privilégios, você tem todas as vantagens na vida. Você é tão sortuda. E por sinal, você não assistiu Meninas Malvadas? Todas as meninas que fazem bullying são gostosas. Você é a pessoa que faz bullying, não eu. Ah, é humilhação retaliatória. Por que você não me convida pras coisas? Ah, talvez eu não tô fazendo nada de errado. Talvez você que deveria ser uma amiga melhor. Ah, só porque você é bonita, você acha que você tem a permissão de estar em todas as festas e situações sociais? Elas têm mais chances de ser vitimizadas e mais chances de fazer bullying. Então, mesmo se você é uma mulher atraente e tá ouvindo isso e se perguntando, nossa, não entendo por que as pessoas estão me tratando tão mal, eis aqui o outro problema. Se você é uma pessoa atraente e você tem as vantagens de ser bonita, quando você vai até alguém e fala, ei, eu sou uma vítima também, algo ruim tem acontecido comigo, as pessoas te ouvem? Óbvio que não. E é por isso que elas te escolhem como vítima, porque lembre-se, o medo primário deles é medo de retaliação. Então, se eles conseguem se livrar das evidências do bullying, tem mais chance delas serem agressivas. Outra coisa que é muito comumente uma fonte de bullying é o medo de, tipo, ameaça sexual. E quando a gente olha os dados, mulheres que sentem que são ameaçadoras sexualmente para amigos e parceiras, mulheres se olham, e eu sei que isso não são todas as mulheres, são só as mulheres que o estudo mostra. Uma das coisas que ativam o bullying feminino é um certo nível de crença em competição reprodutiva. Certo? Então isso é meio primitivo, não é pra todas as pessoas. Eu diria que a maioria das mulheres não são assim. Esse vídeo é, na verdade, sobre a minoria das mulheres que praticam agressão. É o que eu tenho visto na minha experiência em clínica. Então, se você, de repente, perde muito peso, se você está com maquiagem, se você começa a se vestir melhor e tomar mais cuidado de si mesma, se sua autoestima começa a subir, isso pode te tornar um alvo. Porque isso é muito ameaçador. Eu costumava ser a mais bonita no grupo, mas agora você é uma competição. Então, se essas coisas parecem com o seu caso, as boas notícias é que tem muitos estudos sobre como podemos proteger as pessoas disso. Quais são as intervenções? Muitos desses estudos são de escolas. Como podemos prevenir bullying feminino? Então nós vamos te dar algumas coisas chaves que você pode fazer se você estiver nessa situação. A primeira é que o bullying é muito mais severo em grupos pequenos. Por qualquer razão que seja, quando o seu grupo é de 1 a 5 pessoas, o bullying é muito mais comum. Ele é menos prevalente em grupos de 5 a 15 pessoas. E se você pensar sobre isso, eu não sei se isso faz sentido, mas grupos de 1 a 5 tem uma quantia de recursos bem fixa. Tem meio que um tipo de hierarquia muito importante. Certo? Essas são as 5 pessoas envolvidas. Temos que garantir que eu estou no topo e você está no fundo. Mas quando a gente está no nível de 15 pessoas, fica muito difícil manipular isso tudo. Ah, 4 de nós vamos se juntar e a gente vai passear no sábado. E ainda tem tipo 11 pessoas que não vão ir. Então é só você ficar com essas 11 pessoas. Então as ferramentas para fazer bullying não funcionam tão bem quando estamos falando de um grupo de números maiores de 5 a 15. Uma solução que você pode fazer é, se você é uma vítima que está em uma situação séria de bullying, especificamente estamos falando do bullying feminino, claro, homens também podem fazer, uma das coisas pela qual você tem que ter cuidado é grupos pequenos. E a coisa muito assustadora sobre isso é que se você já foi uma vítima de bullying feminino e foi socialmente isolada, você tem muito mais ansiedade em grupos maiores. Então você acaba gravitando para lugares menores que você se sente mais segura e que são, na verdade, mais propícios a serem explorados. Então, grupos maiores são, na verdade, protetores. A próxima coisa que é muito interessante é que muito do bullying feminino propaga baseado no efeito de testemunha. Todo mundo vai querer não se envolver, eu não quero me envolver nisso, tem algum tipo de briga de poder rolando, eu não quero ficar machucado. Então, uma das coisas que você pode fazer para parar o bullying feminino, se você vê-lo, é estar com a vítima. Você não precisa, isso é importante, você não deve acusar a pessoa de bullying, porque isso vai ativar a humilhação de retaliação. Tudo que você precisa é mostrar para a pessoa que está fazendo bullying é que essa ostracização não está funcionando, certo? Então, é aqui que é sutil, mas eu lembro de trabalhar com meus pacientes sobre isso e a gente falava sobre isso, certo?
Em vez de falar coisas tipo, ei, por que a gente tá excluindo essa pessoa? Ei, você tá excluindo essa pessoa, isso não é bom. E você não pode dizer isso. Eles vão falar, ah, eu esqueci disso. Negação plausível. Em vez disso, o que você tem que falar é algo tipo, ei, eu acabei de notar que a gente não tá convidando essa pessoa. Eu sei que a gente tava pensando sobre isso, mas eu estava pensando sobre, sei lá, como vocês se sentiriam se a gente estivesse te excluindo? Isso não seria muito legal. Acho que talvez a gente devesse chamar essa pessoa. Você não tá acusando ninguém. Isso é muito importante. Você tem que deixar escaparem dessa. E você tem que estar com a pessoa que tá sofrendo bullying. Você tem que advogar por ela. E tem uma coisa muito interessante, é a terceira coisa, e que tá meio inclusa nisso. A intervenção sem culpa é muito efetiva. Então, se você quer chamar atenção pro comportamento de bullying, você não deve acusar ninguém. Isso é muito importante. Esse é o passo 2 pro combo deles. Não culpa ninguém. Você não vai culpar ninguém. É uma intervenção sem culpa. O que isso significa é que você vai estar mais focado nos sentimentos. Ah, isso é muito triste que isso tenha acontecido. Ninguém pra culpar aqui. E isso é ruim. E essa pessoa está sendo excluída. Vamos ser gentil com essa pessoa. Vamos advogar por ela. Vamos incluir essa pessoa. Você não culpa ninguém. Isso ativaria a resposta defensiva deles. O nosso objetivo é criar consciência da situação. Então lembre, o bullying acontece nas sombras. Ele acontece sutilmente, acontece nas conversas privadas, acontece com revirar de olhos e coisas assim. Então tudo que você precisa fazer, quer dizer, não tudo, mas uma das coisas mais efetivas que podemos fazer é garantir que não tá acontecendo nas sombras. Ei, por sinal, vocês notaram que isso tá acontecendo? Eu não tô culpando ninguém. O que a gente quer causar aqui é o eu tô te vendo. Se você é a pessoa que está sendo a vítima dessa situação, você não quer chamar a atenção deles, você quer mostrar pra eles que eu tô te vendo. Isso não está acontecendo na zona cinza, eu não estou cega ao que está rolando. Então você não quer dizer tipo, ei, você tá me excluindo de todas essas coisas. Em vez disso, que você quer dizer, ei, se vocês não querem que eu vá, isso num grupo de chat ou coisa assim, eu ouvi que vocês estão se juntando na casa de alguém. Se vocês não estão interessados em falar sobre coisas privadas, eu entendo completamente. Se vocês não querem que eu vá, tá tudo bem. Eu ouvi que alguém tá indo por um tempo difícil, se ela não quiser eu ali, eu entendo completamente. Eu espero conseguir me atualizar sobre isso com vocês depois. Conscientize sobre o que tá rolando. Ei, eu não preciso ir, mas por sinal eu tô por fora. Tô aqui por fora. Então, o que isso faz é recrutar todas as outras pessoas. A forma pra parar o bullying feminino não é parando o bullying feminino de fato. É recrutando as outras pessoas. É uma forma indireta de combate. O que começa a acontecer é que as pessoas vão passar a pensar tipo, ah, eu não quero ficar de fora nessa situação. A gente deveria incluir outras pessoas. E por sinal, essa pessoa é bem decente. E se elas estão apontando uma dinâmica, porque todo mundo em algum nível sabe o que tá rolando, e se eles querem gravitar por uma comunidade mais saudável, o que vai acontecer é que eles vão te dar suporte, tem muito mais chance. É muito mais efetivo do que confrontar a pessoa que tá fazendo bullying e ativar a humilhação de retaliação. Outra coisa muito importante é evitar exageros de reação emocional. Então, toda vez que você reage de maneira excessivamente emocional, lembre, tudo isso tá acontecendo nas sombras, tá acontecendo na zona cinza. Então, se você ficar muito emocional e ficar tipo, vocês fizeram isso, vocês me excluíram, vocês não são meus amigos. Tá. Nossa, essa garota. Ah, é sim, me desculpa que a gente não te incluiu. Você consegue acreditar nela? Ela surtou. Então reagir de maneira excessivamente emocional só vai ajudar no golpe da pessoa que tá te fazendo bullying. Em vez disso, o que você deve fazer é ser consciente e sagaz. Esteja tipo, ah, é. Essa é a terceira vez que você esquece de me convidar. Olha, eu não sei o que tá rolando, mas se vocês estão gostando de estar aí, eu adoraria estar com vocês, mas se vocês não querem que eu vá, tá tudo bem por mim. Só me deixa saber, sabe? Me avisem, sabe? Eu tô mais confusa do que qualquer coisa. Dados sugerem que o humor na hora certa pode fazer muita coisa. E isso depende claramente do contexto. A última coisa a se considerar é que a maioria do bullying feminino tem como objetivo o isolamento social. A melhor estratégia não é lutar contra o bullying, mas sim ser imune aos ataques. Então, um dos melhores antídotos para quem sofre bullying é desenvolver habilidades sociais e aprender a fazer amizades. Então o que acontece é que o agressor tem mais chance de fazer bullying com você se eles sabem que as ações vão te isolar socialmente. Esse é o objetivo, te levar ao limite do círculo social e te cortar fora. Mas se te levar até a beirada do círculo social não funcionar, porque você é capaz de formar laços e até formar laços com outras pessoas, e você pode até jogar o jogo deles, eu notei que vocês tiveram umas 3 festas e não me chamaram, mas tudo bem, eu entendo. É interessante. Primeiro eu tava triste sobre isso, mas aí, sabe, eu não sabia se isso era intencional, se era sem querer, eu não sabia se essa pessoa em particular queria que isso acontecesse, às vezes eu até sinto uma certa agressão dela. Mas o que eu percebi é que agora com esse novo grupo de pessoas, eles são tão de boa, eles são tão gentis, são bem legais, e se você se sentir excluído algum dia, por sinal, você pode se juntar a gente. Ou isso é tipo um headshot pra quem faz bullying. Tipo, se você vai até essa outra pessoa e fala, ei, eu tenho esse outro grupo que é melhor,
Porque se ela tá fazendo bullying feminino com você, ela vai fazer com outras pessoas também. A última coisa que você pode fazer, e que às vezes é muito eficiente, é compartilhar sentimento com os quais outras pessoas, incluindo a pessoa que faz bullying, pode ressoar. Isso não significa culpar alguém, isso é importante de entender. Quando você compartilha com a pessoa que faz bullying de uma maneira não emocional, os efeitos que isso tá tendo em você, há vezes em que o bullying vai de fato parar. Tem estudos em várias escolas que mostram que isso às vezes é útil. Então assim, ei, quando você esquece de me convidar, eu ainda me sinto isolada, sabe? Eu ainda sinto que não tenho amigos que ligam pra mim. Porque geralmente as pessoas que fazem bullying não são sociopatas, elas ligam pra outras pessoas, mas é que muito dessas coisas são subconscientes. E há algo muito interessante que se você dá a oportunidade para estenderem a mão da amizade, eles vão se sentir bem em fazer isso. É meio estranho, mas algo sobre compartilhar a sua experiência numa maneira que ativa a preocupação empática deles pode ser útil às vezes. A gente tá te dando todas essas opções porque nem todas elas vão funcionar necessariamente. Então é por isso que a gente tem que pensar sobre essas opções. Porque assim, será que eu quero aumentar minhas habilidades sociais? Será que eu quero compartilhar minha experiência? Será que eu quero ser sagaz? Será que eu quero formar laços com outras pessoas? E garanta que você não vai cair nos passos errados. Não culpa quem tá fazendo bullying pelo que tá fazendo porque é tudo cinza. Então, se você culpar eles, você vai cair na armadilha. O bullying feminino é absolutamente um problema real. Eu acho que é um problema que a gente não fala sobre o suficiente, e eu acho que já que a gente não fala sobre o suficiente, tá ficando pior. Porque o bullying feminino e a agressão indireta são tão deixados de lado pela agressão masculina, pela violência física e coisas assim, que não recebe luz do holofote o suficiente. E o que isso significa é que pessoas que fazem esses comportamentos abusivos estão aí livre por aí, porque ninguém vai falar sobre isso. Se você olhar as estatísticas de violência entre parceiros íntimos, a chance de uma mulher ao decorrer de sua vida de ser abusada por um homem é de aproximadamente 37,3%. A chance de um homem ser abusado por uma mulher é de 30,9%. Então as coisas estão piores para mulheres do que para os homens. E ao mesmo tempo, só porque o câncer de mama é mais comum do que o câncer de testículo, não significa que a gente pega as pessoas que têm câncer de testículo e fala, foda-se vocês. Certo? Então a gente quer educar todo mundo sobre bullying. A gente quer se proteger de agressão masculina. A gente quer se proteger de agressão física. A gente também quer se proteger de bullying feminino. E a gente quer se proteger de agressão indireta, que por sinal homens também podem fazer. Então minha esperança é que esse vídeo possa ser útil para vocês todos. O que inspirou de fato esse vídeo foi uma mulher que no nosso subreddit falou que estava sofrendo bullying de mulheres e não sabia o que fazer. Isso tem sido muito mais comum. E eu espero que a gente possa ter dado algum conhecimento sobre entender como o bullying feminino funciona. Homens também podem fazer. Também se chama agressão indireta. Depois que você tem o mapa para isso, o que você tem que notar é que, sim, está acontecendo. Então metade do armamento do bullying feminino é te convencer de que não está acontecendo. E depois que você sabe que sim está acontecendo, começa os 3 ataques do combo. Isolamento, te jogar pra zona cinza, ativar uma resposta emocional, seguida pelo golpe nocauteador, a humilhação de retaliação. Ai meu Deus, você não viu quão louca ela é? Eu só não convidei ela uma vez e ela ficou desse jeito, eu não quero ser amigo dela. Porque naquele momento você deu a licença pra eles. Então pra esses que estão com problemas com bullying feminino, eu espero que isso possa ser útil. Lembre-se que a agressão indireta também pode ser feita por homens. E por favor, nos deixe saber. Como que vocês se sentem sobre isso? Isso foi útil? Tem mais coisas que vocês gostariam de falar sobre? Querem compartilhar as experiências nos comentários? Por favor, tudo isso é bom. Obrigado por ouvir hoje, que eu espero que isso tenha ajudado. E lembre-se que nem todas as mulheres são ruins.